Preocupação no Flamengo. Pedro está na mira do Chelsea. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também sobre um atacante que pertence ao Corinthians, mas que pode ser negociado muito em breve com um clube do exterior. O Timão, inclusive, já está se movimentando para tentar evitar essa perda. Bora te atualizar ainda sobre o clássico entre Palmeiras e Corinthians. Abel Ferreira tem histórico espetacular diante do grande rival. Já Antônio Oliveira nunca conseguiu vencer seu compatriota. Fala ainda sobre o São Paulo e o fim da lua de mel entre o torcedor tricolor e o técnico Thiago Carpini depois de mais um tropeço dentro de casa. Preciso falar também sobre Hulk e a renovação do contrato no Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixa like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de aposta ganha, site que te dá 100% de bônus em cima do valor do seu depósito. Pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, deposita e 100% de bônus com valor máximo de R$200. Quero colocar na tela os 3 clássicos desse domingo para te ajudar com os meus palpites, começando com o Campeonato Carioca. Temos Botafogo e Vasco às 16 no Newton Santos, para mim dá empate. No mesmo horário, Vitória e Bahia. Você acha que Bahia ganha? Eu tô indo de empate. Para completar às 18, Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. Vou de vitória do Palmeiras. Lembrando, para participar é super simples, você pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na aposta ganha, depositando tem direito a 100% de bônus em cima do depósito. Só para completar, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é triste. Morreu na manhã desse domingo Júnior Chávari, executivo de futebol do Curitiba, só 57 anos de idade, foi vítima de um ataque fulminante do coração, morreu por volta das 8h30 da manhã, executivo com passagens por alguns dos principais clubes do país, esteve no Bahia, no Atlético Mineiro, no São Paulo, entre outros. Desejar muita força para a família dele. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que chegou a sondar na virada do ano um atacante chamado Alex Arce. O negócio não foi para frente porque o Cruzeiro não exerceu uma proposta, ficou apenas na sondagem. Mas ele é o mais novo reforço da LDU. O anúncio foi confirmado por seu empresário nesse sábado e a notícia interessa ao Fluminense porque a LDU e Flu se enfrentam pela Recopa Sul-Americana. Fluminense como campeão da Libertadores, a LDU como campeã da Sul-Americana. Bora contar ainda sobre o clássico entre Fortaleza e Ceará, principal jogo desse sábado. Partida no Castelão, Ceará abre 2-0, Fortaleza vira para 3-2 e toma empate aos 98, gol de pênalti convertido pelo Saulo Mineiro. Grande clássico entre Fortaleza e Ceará nesse sábado. Bora falar agora sobre Hulk, que está discutindo a renovação do seu contrato com o Galo. O vínculo se encerra em dezembro, embora exista uma cláusula automática de prorrogação desde que as duas partes concordem por mais um ano. O atacante de 37 anos de idade, que segue vivendo fase espetacular, foi autor de um dos gols, foi 2-0 para o Galo contra o Itabirito, partida disputada em Brasília. Hulk vive fase bem legal. Desde que chegou ao Galo, 178 jogos, 99 gols e 34 assistências. Foram 3 títulos mineiros, além do título brasileiro de 21, da Copa do Brasil também de 21 e da Supercopa de 2022. O Atlético cogita, inclusive, ofereceu um ligeiro aumento para o Hulk, para que ele possa ter seu contrato renovado. O atacante disse o seguinte sobre o tema, abre aspas, a gente vem conversando, todo mundo sabe do orgulho que eu tenho de vestir essa camisa, e eu sempre falo que deixo nas mãos de Deus. Se for bom para todo mundo, tenho certeza que vai acontecer. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer qual o papel do Hulk e a importância de uma renovação do contrato. Comenta lá, beleza? Bora falar agora sobre o fim da lua de mel entre São Paulo e Carpini. Pelo menos de parte da torcida, dá para dizer que é a maior parte. O Morumbi recebeu ontem 44.756 pessoas para assistir o que seria a recuperação do São Paulo depois de derrotas para a Ponte Preta em Campinas e para o Santos dentro do Morumbi. Mas o Tricolor empatou com o Red Bull Bragantino. Red Bull que poupou vários dos seus titulares, ainda saiu na frente. São Paulo conseguiu a virada com gols no final. O Eric, que foi para mim o grande destaque do São Paulo, marcou o gol de empate aos 88 e o Caleri fez 2-1 aos 93, mas o São Paulo acabou levando um empate aos 96, gol do La Quintana. E o empate
contra os reservas do Red Bull Bragantino, com essa característica, com essa condição, vencendo por 2-1 no finalzinho, irritou demais a torcida tricolor, que culpou o Carpini, ou estabeleceu o Carpini como grande responsável pelo tropeço. Terceiro jogo seguido sem vitória, São Paulo que não consegue avançar e embalar rumo à classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Falei sobre o Eric, super elogiado, Janicão foi bastante cornetado, desperdiçou uma chance importante no primeiro tempo e é um dos caras que tem sido responsáveis pelas críticas ao Carpini. A insistência no Nicão e no Juan tem causado muitas cornetadas ao Carpini. E você, o que pensa? O Carpini merece mais chance? É só um início de temporada ou de fato ele tem demonstrado limitações? O Carpini na entrevista coletiva afirmou que com a semana de recuperação que terá agora para trabalhar, o São Paulo certamente será melhor para o confronto contra o Guarani. Quero falar agora sobre Pedro, atacante do Flamengo, que entrou na mira do Chelsea, pelo menos é o que garante o jornal O Dia. A apuração é de que o Chelsea já se prepara para contratar jogadores na metade do ano e um dos alvos para essa janela de julho é o atacante Pedro do Flamengo, autor outro dia de 3 gols na vitória contra o Bangu por 3-0. Pedro que nessa temporada tem 5 jogos e 5 gols marcados. Só queria contextualizar um pouquinho da situação do Pedro. Contrato até dezembro de 2027, multa de 100 milhões de euros. É óbvio que o Flamengo não vai vendê-lo apenas por essa quantia, mas para que um negócio saia, vai haver a necessidade de um investimento de pelo menos 25 milhões de euros. O Palmeiras chegou a oferecer, tempos atrás, 20 milhões de euros e o Flamengo não quis negociar o atacante, que então era reserva, com um dos seus concorrentes, por entender que certamente a saída do Pedro ao Palmeiras reforçaria o grande concorrente rubro-negro. O grande ponto do Pedro hoje é, se negociá-lo, o Flamengo vai passar a ter um enorme problema, porque perde o seu centroavante titular e tem de resgatar o Gabigol, cujo contrato se encerra em dezembro, e o empresário do Gabigol, Júnior Pedroso, já deixou bem claro que uma renovação de contrato hoje é muito difícil, para não dizer impossível, depois do que o Flamengo fez. O Flávio havia concordado em estender o contrato do Gabigol, diante da repercussão negativa dentro do clube. Por conta das cifras, o Flamengo recuou, desistiu desse acordo. Agora é o Gabigol quem não quer renovar o seu contrato. E se vender o Pedro, o Flamengo pode ficar sem o Pedro na metade do ano e sem o Gabigol a partir de dezembro. Seria um enorme prejuízo para o rubro-negro. Só para completar sobre o Flamengo, depois do empate em 2-2 do São Paulo contra o Red Bull Bragantino, o zagueiro Léo Ortiz, que é velho sonho do Fla, respondeu da seguinte maneira sobre o seu futuro, abre aspas: "Tenho respeito pelo clube que estou. Deu oportunidade quando ninguém deu, mas as pessoas que cuidam da minha carreira sabem da minha vontade, assim como o Red Bull Bragantino. Espero que as coisas possam acontecer, só saio se for bom para todos os lados." Fecha aspas. Bora falar agora sobre o clássico entre Palmeiras e Corinthians, marcado para as 18 horas na Arena Barueri, e Abel Ferreira defende um enorme e ótimo retrospecto contra o grande concorrente alviverde. Foram 11 partidas do Abel contra o Corinthians, obviamente pelo Palmeiras, e apenas uma derrota. 6 vitórias, 4 empates e essa única derrota no Campeonato Brasileiro de 2021. Palmeiras, nesses 11 jogos, tem 20 gols marcados e apenas 9 gols sofridos. Entre as 6 vitórias teve um 4-0, um outro 3-0. Na temporada passada, no único jogo como mandante, o Palmeiras venceu. Nos 2 jogos como visitante foram empates. E aí tem uma outra curiosidade. Se o Abel tem excelente retrospecto contra o Corinthians, o Antônio Oliveira, novo comandante do Corinthians, tem péssimo retrospecto diante do Abel. Os portugueses, quando se enfrentaram, sempre terminaram. O Antônio nunca conseguiu vencer o Abel. Foram 4 jogos com 3 vitórias do Abel e um empate. É bom lembrar também que o Abel sempre com o Palmeiras, o Antônio Oliveira sempre com times muito mais fracos do ponto de vista técnico e financeiro do que o Palmeiras. Essa é a primeira vez em que há algum equilíbrio entre as partes. Só para arrematar esse assunto, a última vitória corintiana, como eu contei, no Brasileiro de 2021, lá se vão quase 3 anos e 6 clássicos disputados depois, com 2 empates e 4 vitórias alviverdes. A última, saideira, para arrematar de vez essa história. Corinthians conseguiu vencer apenas um dos últimos 14 clássicos disputados contra o seu arquirrival. E aí, esse tabu começa a mudar hoje? Se acredita na vitória do Corinthians contra o Palmeiras ou vai dar Verdão? Use espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Quero fechar o vídeo com informação exclusiva. Arthur Souza, atacante de 20 anos de idade, um dos destaques do Corinthians na Copa São Paulo de Juniores,
tem proposta de um clube do exterior. Ainda não consigo cravar qual é esse time, mas há uma suspeita de que seja o Clube Bruges, que inclusive acaba de negociar um atacante brasileiro, que era do Cruzeiro, o Thiago, com o Brentford, negócio de quase 200 milhões de reais. E o Bruges já estava de olho no Arthur Souza há algum tempo. Estou imaginando que seja o Bruges, esse clube interessado no centroavante de 20 anos, que marcou 4 gols na Copinha, teve 2 pequenas participações no elenco principal nessa temporada, foram 7 minutos em campo contra o São Bernardo, 11 minutos em campo contra o São Bernardo e 7 contra o São Paulo. Apesar de apenas 18 minutos na soma dos 2 jogos, ele ainda conseguiu marcar um gol na derrota do Corinthians para o São Paulo por 2-1. Atleta que nasceu em Brasília, corintiano de infância, chega ao Timão em 2019 para o Sub-17. Temporada de 2022 foi espetacular. Ele chega a ser convocado para a seleção brasileira, Sub-17, faz um ano de 2023 também bem bacana e agora tenta alcançar seu espaço no time principal. A ideia desse clube do exterior é contratá-lo antes que o Arthur Souza ganhe espaço, porque certamente a negociação ficaria muito mais cara. E o Corinthians, preocupado com a chance dessa venda, já vai procurar nos próximos dias o Desportivo Brasil para tentar adquirir uma fatia maior dos 40% que ainda seguem vinculados ao DB. Só para lembrar, o Corinthians tem 60%, o Desportivo Brasil tem 40%, a ideia do Corinthians é ficar com pelo menos 80% para que aí, diante de uma venda para o exterior, o lucro corintiano seja maior. As 2 últimas sobre o Timão. Kaique, para mim o grande destaque, o jogador mais qualificado do time campeão da Copinha, tem contrato com o Corinthians somente até março de 2025, e o Bidon, volante de 18 anos de idade, extremamente talentoso, tem contrato só até 31 de janeiro de 2025. Nenhum dos dois teve seus contratos renovados até esse momento. Alô, diretoria do Corinthians, tá na hora de fazer esse acerto. Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, nos encontramos mais tarde. Abraço, tchau!